Olá, queridos, graça e paz, bom dia, mais um dia que o Senhor nos deu, segunda-feira, primeiro dia da semana, e nós queremos glorificar a Deus pela tua vida, pela tua insistência, pela tua permanência aqui conosco todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Para você que está aqui mais uma vez, meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Amém? A gente está no período do Carnaval. Esse período é um período que a gente observa os centros, né, de Umbanda. Eu não sei exatamente qual dizer, mas é Umbanda, Candomblé. Geralmente eles fecham para poder não atrapalhar a saída, né, das entidades, para eles poderem ficarem soltos e atuarem nesse período de carnaval. É muito importante, irmãos, nós termos essa consciência que isso não é só uma festa. Amém? É algo muito mais sério do que isso, é importante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado conosco todos os dias aqui, independente de feriado, dia de vivo, dia de morto. Você está sempre aqui meditando e aprendendo da palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu quero ler um versículo com vocês, irmãos, e eu queria muito que você desse uma lida, se possível, nesse capítulo todo. É do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler só esse versículo aqui, mas esse capítulo ele é muito importante, você ter um entendimento que aqui é o próprio Jesus falando que ele é o único e verdadeiro pastor. Amém? Pastor, e o senhor é o quê? Eu tenho até título de pastor, mas o verdadeiro e único pastor é Cristo Jesus. Amém? E ele vai dizer uma coisa muito importante, que para eu e você termos isso em mente como referência da nossa mente, do nosso pensamento, para que nós possamos tomar sempre as decisões da melhor maneira possível, correta, com base naquilo que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, irmãos, ele está falando de dois pastores, né? Quem hoje, né, eu fico assim impressionado e às vezes até um pouco impactado, né? Como tem crente, irmãos, vivendo na superfície, porque tem crente que ainda vai para um ambiente como esse, ainda usa fantasia e acha que não tem problema nenhum em viver num ambiente como esse. Eu não penso dessa maneira, e aqui Deus está falando que existem dois pastores. A gente vê quanta tragédia acontece, né, no carnaval e pós-carnaval, principalmente quando acontece as questões de deboche com a fé das pessoas, né? Quando eles começam a debochar do cristianismo, sempre acontece coisas ruins depois com as pessoas que participam, os atores principais, né, que estão contracenando na escola de samba. A gente sempre toma notícia disso depois, porque não se deve brincar com Deus, irmãos. Deus é o Deus soberano, ele é um Deus de amor, é um Deus rico em misericórdia, mas ele também é Deus fogo consumidor. O mesmo Cristo, irmãos, que é o nosso pastor aqui, ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar a morada. Quando ele esteve aqui entre nós, ele veio como um cordeiro para morrer na cruz do Calvário. O que é o cordeiro, pastor? É o que era morto no Antigo Testamento, né? Matavam-se o cordeiro, aspergiam o sangue para a remissão dos pecados das pessoas. Tudo aquilo apontava para o Novo Testamento, apontava para o cordeiro com a morte definitiva que foi Cristo, irmãos. Ele foi a morte suficiente, para o derramamento de sangue dele foi suficiente para me salvar e para te salvar, e é importante nós termos isso em mente. Então, quando a gente começa a ler esse texto aqui, a gente começa a pensar na época que nós estamos vivendo, ele está dizendo o seguinte: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. É o que muito acontece nesse período de festa, e durante o ano todo também acontece isso. Só que Jesus, ele fala assim: eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o bom pastor, e eu vim para dar vida e vida em abundância. Irmãos, se tem uma coisa que todos nós vamos enfrentar por conta de estarmos nessa carne aqui ainda, né, na descendência adâmica, nós vamos enfrentar, irmãos, dores, desapontamentos. Isso faz parte da vida, mas nós precisamos de viver uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É viver uma vida e ter uma paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas, irmãos, chegam em casa, passa seus dias, que olha para a pessoa na rua e vê uma pessoa sorrindo, está tudo bem e tal, mas quando aquela pessoa chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, irmãos, a mente não para, o sono não vem, a insônia toma conta, a ansiedade vem. Irmãos, quantas pessoas vivem isso? E nós precisamos de ter uma paz que excede todo entendimento. Como é que eu faço, pastor, para ter uma paz que excede todo entendimento? Seja alguém obediente à vontade de Deus por meio da sua palavra. Seja alguém que obedece os critérios que o Senhor coloca por meio da palavra dele. Irmãos, a gente não vê muito isso, né? Eu vou usar isso como comparativo. No nosso país, infelizmente, não é bem assim. Mas o que acontece? Quando a gente pega um carro para dirigir e a gente vai daqui para
Niterói, por exemplo, eu moro na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Se você me vê de outro estado, de outra cidade, para você saber onde eu estou. E se eu pegar daqui da minha cidade e eu for para a cidade de Niterói, por exemplo, eu daqui para lá, eu tenho hoje até menos, né? Antigamente tinha mais, mas eu tenho daqui para lá, eu posso receber algum tipo de multa por excesso de velocidade. Pode ter um radar móvel e me multar, porque a via está dizendo o local que é 60, o local que é 40, o local que é 80. Então, aquelas placas de sinalização, os carros que ficam parados, às vezes com radar de mão ou radar fixo, eles estão ali dizendo o seguinte: olha, se você andar acima dessa velocidade, esse limite não é para o seu mal, esse limite é para o seu bem. Aqui já houve muito acidente, a gente decidiu colocar esses radares, a gente chama de quebra-mola eletrônico, né, que a pessoa tem que diminuir para poder passar ali, senão ele paga do bolso dele. Então, quando você passa o policial, né, o guarda municipal, alguém vê você sem cinto e te multa, é porque ele está fazendo isso pelo seu bem, porque o cinto é benefício só meu e seu, de quem está usando o carro. Então, aqueles limites são para o nosso bem, né? Eu estou trazendo só essa analogia porque Deus, irmãos, Ele vai colocar alguns limites para nós, que quando a gente perde esse limite, quando a gente não obedece esses limites, irmão, eles são maléficos para nós. Já reparou aquele pai e a mãe que dá orientação para os filhos: filho, não anda com fulano, não faz isso, não usa droga, né? Começa a dar várias orientações. E o filho, às vezes, ele acha que ele já sabe tudo da vida, e ele quer seguir o próprio caminho. Normalmente, quem faz isso foge da bênção, dos limites que os pais colocam, eles têm um fim muito trágico. A gente já viu muito isso, muitas mães, né, indo sepultar seus filhos, visitando os filhos na cadeia, ou vivendo experiências de ter tomado uma surra, enfim, tomado algum susto, tantas coisas que acontecem com aqueles que não obedecem os limites que os pais colocam. Porque se tem alguém que ama o filho, irmãos, é o pai e a mãe. Ah, pastor, hoje tem uma loucura, né? A gente está vivendo, os últimos dias tem umas loucuras aí, pessoas sendo pai, sendo mãe, colocando o filho na lixeira. Isso aí, irmãos, é uma outra realidade que faz parte também desses últimos dias. A gente está vivendo dias terríveis, onde o certo está errado, o errado está certo, mas aqui, na palavra de Deus, ele vai dizer: o ladrão veio para tirar isso, a paz, o amor, a longanimidade, ele tira tudo isso, e está tirando. A gente está vendo isso cada dia mais evidente. Eu queria até que você fizesse uma reflexão, porque quando a gente olha no retrovisor da Bíblia, a gente vai ver lá em Gênesis que Deus manda um dilúvio. Ele mandou o dilúvio, irmãos, por um motivo. Qual foi, pastor? A terra, ela estava, quando o dilúvio aconteceu, apesar de ser bem no início, irmão, já tinha cerca de 1000 anos de vivência aqui na terra. 1000 anos da população aqui na terra. E eles estavam exatamente igual ao dia de hoje. É por isso que o Novo Testamento fala: no dia de Noé, estavam casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida como se fosse tudo normal e a vida não tivesse fim e ninguém tivesse que prestar conta com nada nem com ninguém. Então Deus manda o dilúvio. O que foi o dilúvio? Uma sentença vindo da parte de Deus na vida daqueles que estavam vivendo uma vida totalmente desorientada e desordenada. Isso me chama muita atenção, porque a gente viu isso lá e Jesus falou assim: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Ele estava falando dele mesmo. Será que quando eu voltar, ele vai achar fé na terra? E é para mim você refletir, olhar para dentro de mim, olhar para dentro de você e pensar o seguinte: será que eu estou tendo fé realmente? Irmãos, é uma reflexão pessoal, porque fé é igual a sentir dor. Eu posso dizer para você que estou com uma dor horrível aqui, irmãos, eu posso não estar sentindo nada, e você não vai conseguir saber, o exame não vai conseguir descobrir se tem dor ou não, não tem exame para saber se está doendo ou não. Por isso que tem gente que está com dor de verdade e faz um monte de bateria de exame e às vezes não descobre. Por quê? Porque não dá para saber. E a fé também. Às vezes eu demonstro para vocês uma fé muito elevada, mas será que eu tenho? É uma reflexão que eu trago para você fazer. Será que você realmente tem fé? Quando Jesus falou sobre isso, irmãos, ele estava falando de mim e de você. É desse tempo que estamos vivendo. E eu quero glorificar a Deus por você que está aqui todos os dias, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você que ouve todo dia, a sua fé aumenta, ela se multiplica e ela te fortalece. Vou falar um assunto rapidinho. Chegaram uma vez foi um programa na rádio, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, chegaram no programa da rádio e alguém chegou, e no programa que tinha, a pessoa podia mandar e-mail na época, né, não tinha WhatsApp ainda, e poderia relatar o seu testemunho, o que achou do programa, poder interagir com o programa na época. E alguém chegou, falou com um pastor que dirigia esse programa e falou assim: pastor, eu não sei o que vale a pena a gente ir para a igreja, porque eu não sei o que foi pregado um mês atrás na minha igreja, já não lembro mais, há 3 meses atrás, menos ainda, há 1 ano atrás, eu não sei o que foi pregado na igreja. E aquele pastor ficou olhando assim, fizeram essa pergunta, né, como era demorado, então a pergunta ia ser respondida no dia seguinte. E o pastor ficou pensando o que ele iria responder. E no dia seguinte, quando ele pega aquele microfone da rádio para poder falar, interagir com os seus ouvintes, foi pego, aí comentário, falaram: olha, fizeram esse tipo de pergunta aqui, eu queria que o senhor desse uma resposta para essa pessoa, para esse ouvinte, que falou que não vale a pena, não faz sentido ir para a igreja, não faz sentido acessar o canal todo dia aqui para poder falar da palavra de Deus, porque eu já não lembro mais a mensagem que foi ontem, há 15 dias atrás, ou mês, ou 1 ano.
E aquele homem falou assim, eu também não lembro, né? Porque minha esposa cozinhou há 15 dias atrás, cozinhou há um mês atrás, ou cozinhou há um ano atrás. O que ela fez de comida em casa eu não lembro, mas foram essas comidas que me mantiveram com vida. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é alimento. Talvez você não lembre o que aconteceu ontem, mas todo dia ela vem te alimentando e vem te sustentando espiritualmente em nome de Jesus. Que isso faça muito sentido para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai? Feche seus olhos se você puder, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua vontade, diante da Tua palavra e diante do Teu querer. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um, Pai, que clicou nesse vídeo, Senhor, e que eles venham ser, Pai, cada dia mais e mais abençoados, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Pai, crer, Pai, que nós temos um verdadeiro pastor, um supremo pastor, Pai, esse que não erra, que não peca, Senhor, porque nós, humanos, ó Pai, nós somos falhos, nós podemos errar, decepcionar pessoas, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão vivendo, ó Pai, numa situação de desigrejados, ó Pai, estão vivendo uma situação fora da Tua casa, Senhor, e às vezes, meu Pai, ele tem até um motivo, porque alguém errou, alguém falhou, Senhor, mas a Tua palavra diz que o único e verdadeiro e supremo pastor, Pai, é o pastor verdadeiro da igreja, é o Cristo, é o nosso Salvador, Senhor. Então não temos que olhar para homem, nós temos que olhar para Ti, Senhor, apesar da obra do Senhor ser feita por homens e por homens imperfeitos, ó Pai. Quando o Senhor, Pai, veio aqui na terra e escolheu os seus discípulos, ó Pai, o Senhor não escolheu nenhum homem, meu Pai, com um QI muito elevado, o Senhor não escolheu o mestre da lei, não, o Senhor escolheu pessoas extraordinariamente comuns, Senhor. E eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que são comuns, mas que estão sendo alimentados diariamente pela Tua palavra. E nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o nosso pastor, Pai. E eu declaro na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, da jovem, dessas crianças, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles venham ser ricamente abençoados e venham viver uma vida de abundância. É o que eu oro, abençoando em nome do Pai, abençoando em nome do Filho e abençoando em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você crê e recebe, diga amém. Irmãos, quando eu falo vida e abundância, é importante você entender que Deus te chamou. Quando você não acredita nisso, tem pessoas, irmãos, que se orgulham de viver a vida só de tribulação e acham que é mais crente do que o outro por causa disso. Não é. Tem gente que vive uma vida de escassez e acha que isso, olha, eu sou mais santo. Não é, irmãos, não é isso, não é. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de abundância. Pastor, e o que eu faço com aquele versículo que fala que no mundo nós vamos ter aflição? Claro que vamos, irmãos. A aflição é momentânea, eu não tenho que viver na aflição o tempo todo. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Então pense nisso e tome posse, porque se você não mudar a sua linha de pensamento, não começar a crer de outra maneira, não adianta, irmãos, não adianta a gente ficar aqui todo dia se as coisas não mudarem. Então começa a crer que Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida que a pessoa olha e fala, meu Deus, que vida abundante que essa pessoa tem, que bênção que é a vida, o casamento, a casa e a família dessa pessoa. E é sobre isso que a gente está falando. Deus abençoe, não esquece de deixar seu like, muito obrigado para quem tem deixado o like sempre aí, muito obrigado para você que sempre compartilha esses vídeos com pessoas no grupo da família, no grupo do bairro. Que Deus abençoe a todos esses grupos de maneira poderosa. Meu irmão Daniel lá em Minas, que compartilha no grupo da família. Se você compartilha no grupo da família, onde você compartilha, se puder, deixa inscrito aí para a gente poder estar comentando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus.